Cristianismo ou catolicismo? Em que Jesus você acredita? De que igreja você faz parte? Uma mensagem para você, católico. Esse vídeo foi preparado para pessoas que procuram Deus dentro da religião católica romana, porque estão com sede de se relacionar com seu Criador. É importante ter em mente que uma coisa é a Igreja Católica Romana e outra é o Vaticano. Quando você vê uma pessoa ajoelhada rezando, isso é a Igreja Católica Romana. Quando você vê um bispo sentado à mesa dos poderosos, é o Vaticano. As primeiras são as pessoas que procuram seu Criador e seguem rituais que eles ensinaram desde a infância, pensando que com isso chegarão a Deus. O segundo é um sistema de dominação exercido para se beneficiar e subjugar todos os povos do mundo. Como uma prévia deste vídeo, vamos ver o que Deus disse sobre estes dois. Igreja Católica Romana. Deus busca uma relação em espírito e em verdade com o homem. Rituais religiosos dificultam essa relação genuína. Uma vez Deus disse a Israel: "De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer." Jesus disse: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus busca com o homem uma relação genuína, e esses rituais nos separam dele. Convenhamos, não é só Deus que está farto de rituais. Vaticano. O Vaticano, ou seja, a liderança do catolicismo romano, é um puro exercício de poder em favor de subjugar os povos. Jesus disse sobre buscar esse poder: "Meu reino não é deste mundo." Ou seja, todos que buscam dominar os reinos deste mundo não representam Jesus Cristo. Quem ele representa? Agora vamos ver. Igreja de Cristo. Jesus disse: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." O próprio Jesus estabeleceu o que sua igreja deve fazer. E disse-lhes: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Ou seja, a missão da Igreja de Cristo é pregar o Evangelho, não espalhar uma religião ou subjugar os povos. Como prova do apoio de Deus à Igreja, Ele deu a cada um de seus membros o poder de expulsar demônios, falar novas línguas e curar os doentes. Ela também tem proteção sobrenatural. De qual dos 3 coletivos você faz parte? Estamos nos últimos dias do ser humano na Terra. Jesus fez um apelo importante às pessoas que o amam, mas foram enganadas por manipuladores religiosos. E ouvi outra voz do céu que dizia: "Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela." Algumas práticas contrárias à Igreja de Cristo. Somente a Deus adorarás. Uma vez, Pedro estava orando no telhado de uma casa, e Deus lhe deu uma visão. No final, disse-lhe que ele deveria acompanhar 2 homens para a casa de um certo Cornélio. Por outro lado, Cornélio também teve uma visão enquanto orava a Deus. Na visão, foi-lhe dito para enviar 2 homens para encontrar Pedro. Cornélio preparou a casa e convidou os amigos e familiares para ouvir a mensagem de Pedro. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: "Levanta-te, que eu também sou homem." Jesus Cristo foi muito direto sobre isso ao responder Satanás: "Afaste-se de mim, Satanás, pois está escrito: ao Senhor seu Deus adorarás, e só a ele servirás." Os líderes do Vaticano sempre disseram que os papas são sucessores de Pedro, e em vez disso, não agem como Pedro, mas se comportam como seu verdadeiro Senhor, que sempre busca adoração. Agora vamos ver quem é esse Senhor. Uma vestidura pagã. A tiara papal é um dos principais símbolos de autoridade do líder do catolicismo. Essa tiara não existe na Bíblia, mas é encontrada na representação de Assur, um deus pagão assírio considerado um deus solar.
A tiara significa que o Papa tem autoridade sobre a orbe, ou seja, tudo que existe, de acordo com o Vaticano. Esta afirmação lembra o que Satanás disse quando tratou de tentar Jesus. A Bíblia diz que novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Lembremos que o Senhor Jesus disse que seu reino não é deste mundo. Então, quem diz ter poder sobre toda a criação, a quem serve? Um cargo ou título inexistente. Cargos que não existem na Bíblia: Papa, Sumo Pontífice, Vigário de Cristo, Cabeça Visível da Igreja, Cardeal, Monsenhor. Vamos meditar sobre o significado dos títulos do Papa. Papa, derivado de Papas Padre em grego. Esse título começou a ser aplicado ao mais alto nível católico no primeiro concílio de Latrão, em 1123. Além do fato de que nem o título nem o cargo são mencionados na Bíblia, Jesus disse: vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Antes de alegar que então não poderíamos chamar nossos pais genéticos de pais, devemos considerar o contexto. Jesus falou com os rabinos, que são considerados mestres das escrituras, e são líderes religiosos. Portanto, o aviso é quanto ao âmbito religioso, no qual ninguém deve ser chamado de pai. Sumo Pontífice. Esse título vem da expressão Pontifex Maximus e está relacionado com o culto a Dagon, o falso deus peixe dos filisteus, mencionado em 1 Samuel 5. Esse deus também é conhecido como Oanes, e a lenda diz que surge do mar com a aparência de um leviatã ou cobra marinha. É por isso que o Papa usa uma mitra em forma de peixe. Evidentemente, esse título ou cargo de Sumo Pontífice ou construtor de pontes também não está na Bíblia. Vigário de Cristo. O dicionário define vigário de Cristo como aquele que faz as vezes de outro ou o substitui. Vicário, como aquele quem tem as funções de Cristo na terra. Com este título, os papas pretendem tomar o lugar de Cristo sobre os crentes. Isso é o que Lúcifer queria fazer quando ele tentou ser semelhante ao Altíssimo. Cabeça visível da Igreja. Na Bíblia, não há texto em que Cristo nomear alguém para substituí-lo como chefe de sua igreja. Ele nem sequer delega essa posição ao Pai ou ao Espírito Santo. A razão é simples: somente Jesus Cristo morreu na cruz e assim pagou pelos pecados das pessoas que então, acreditando em seu sacrifício, se tornariam a Igreja de Cristo. Neste caso, o Sumo Pontífice também reivindica a posição de suplantador de Cristo. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus Cristo disse aos religiosos: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O prédio da foto mostra o exterior da sala de audiência papal. Na comparação, vemos que esse formato lembra claramente a cabeça de uma serpente. Mas vamos entrar para confirmar o que essa construção representa. Na próxima foto, vemos o interior da sala de audiência do Papa. Como você pode ver, parece muito com uma serpente. Chegando mais perto, vemos um painel atrás da cadeira principal. Dizem que esse painel representa um holocausto nuclear com muitos cadáveres. Desse holocausto vem um ser que teoricamente seria um Cristo, embora visto tanto de um lado quanto do outro, parece mais um réptil gigante saindo do meio dos mortos, ou de uma serpente voadora. A questão da serpente voadora fará mais sentido quando virmos a fachada da basílica. O obelisco de Bet-Semes. O profeta Jeremias transmitiu ao povo algumas ordens de Deus para evitar a punição severa que lhes viria pela idolatria que praticavam. Entre essas ordens estavam as seguintes: e quebrarás as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Na Bíblia, um dos pecados contra os quais Deus mais adverte é a idolatria. Os obeliscos são identificados como imagens de Acera, conceito pagão de obelisco. No paganismo, um obelisco é usado para indicar que naquele lugar um falo fertiliza a mãe terra e um ponto dentro de um círculo representa o sol.
O obelisco que fica no ponto central da praça em frente ao Vaticano é exatamente o que Jeremias menciona. Foi trazido de Heliópolis, no Egito, que era chamado de Bet-Semes, e era o centro egípcio de adoração ao sol. Ele foi transportado para Roma por Calígula nos anos 37 a 41. Em 1586, para garantir que estivesse diretamente na entrada da catedral, foi movido a uma curta distância de onde está hoje, na Praça de São Pedro, por ordem do Papa Sisto V. O Papa ameaçou matar os trabalhadores se o obelisco fosse solto ou quebrado. 800 homens mais 45 empilhadeiras e 160 cavalos foram usados para a tarefa. As pessoas que compareceram também foram ameaçadas de morte se fizessem barulho e desconcentrassem os trabalhadores. Templos profanos. Deus disse ao entregar os 10 mandamentos a Moisés: se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Na primeira imagem, vemos o famoso Pórtico da Glória em Santiago de Compostela, e nas outras duas imagens, vemos representado no pórtico de um templo em Sória, cenas do livro dos mortos de origem egípcia. A segunda imagem é presidida por Hiram, construtor do Templo de Salomão e um dos mais reverenciados na maçonaria. Ao lado dele, vemos a representação do deus egípcio Horus, na forma de um falcão. Triângulos de Zeus. Na cultura grega propagada pelo Império Romano, constroem-se frontões com forma triangular sobre a fachada principal de lugares dedicados ao conhecimento, governo e adoração religiosa. Esses triângulos simbolizam a letra delta, que em grego é usado para escrever Zeus, dias. Ou seja, onde há um triângulo desses, esse lugar foi consagrado a Zeus. Dentro do triângulo é geralmente representado o ídolo ou ideia principal que motiva esse lugar. Nesta imagem, vemos a Academia da Grécia, com a representação das principais figuras do pensamento grego que prevaleceu no mundo ocidental até hoje. O exemplo a seguir é a fachada da sede do governo da Galícia, onde está representada a suposta Batalha do Clavijo, de especial relevância na história da Reconquista Espanhola. No topo do triângulo, vemos um cavalheiro cortando a cabeça de supostos mouros, representando aquele que é adorado como santo padroeiro da Espanha, conhecido como Santiago Matamoros. Na foto da esquerda, vemos a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que, como lugar de acúmulo de conhecimento, tem a dedicação a Zeus na fachada. A seguir, vemos a sede antiga da Basílica da Aparecida do Norte, também com triângulo no topo. A Basílica de Nazaré, em Belém do Pará, como lugar de culto importante, apresenta a mesma consagração a Zeus, assim como o templo católico mais importante em São Paulo, na Praça da Sé. Em Portugal, as coisas não são diferentes. Nesta foto, vemos a Basílica de Leiria, importante lugar de culto, com sua consagração no ponto principal do edifício. Ainda em Portugal, podemos ver a sede do Parlamento, lugar de exercício de autoridade, igualmente presidida pela consagração a Zeus e a representação dentro do frontão. A foto a seguir mostra-nos a fachada da Basílica do Vaticano, o principal templo da religião católica, com seu correspondente frontão de Zeus. Nesta outra foto, mais próxima, vemos que há uma espécie de escudo dentro do triângulo. Se nos aproximarmos, podemos ver a tiara papal do deus Assírio Assur, com as chaves que supõem a autoridade papal sobre a vida material e espiritual de toda a criação. Vamos ver os detalhes do que esse triângulo revela. Logo abaixo da tiara papal e chaves, vemos uma águia com uma coroa. Isso é um símbolo de um império reinante. Debaixo da águia é revelado o que ou quem reina naquele lugar: a serpente alada ou o dragão. Você ainda acha que a religião católica representa Cristo na Terra e que Jesus Cristo é homenageado lá? Lembremos-nos que o Senhor Jesus disse: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. A questão é, sua intenção é a de fazer parte do povo de Deus e ao mesmo tempo continuar confessando o catolicismo como sua maneira de alcançá-lo? O interior do templo declara a quem honra essa religião. Lembremos-nos do versículo onde o Senhor Jesus diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Sobre o que esse templo fala por dentro? Nesta foto, vemos que, em uma parte do teto, é representada outra vez o suposto domínio do papado sobre toda a criação e sua suposta autoridade sobre o mundo material e espiritual, suplantando assim o Criador e Salvador Jesus Cristo na mente de seus seguidores. Outra coisa que vemos novamente é a representação do Império do Dragão, ou da Serpente Alada, que na Bíblia é conhecido como Satanás. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o seguinte:
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Falando em Satanás, ele diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Na Bíblia foi estabelecido que tocar em uma pessoa morta tornava a pessoa que tocou impura. E se ela tivesse que fazê-lo, deveria passar por um ritual de purificação. No caso do sumo sacerdote, ele não tinha permissão para tocar em uma pessoa morta, mesmo que fosse um filho ou sua esposa. Vamos ver o que tem dentro do Vaticano. Todo o seu interior está cheio de tumbas, representações da morte, dragões e a onipresente serpente alada. Nesta outra imagem vemos o Ouroboros, um dos principais símbolos dos globalistas que estão destruindo a Terra e realizando um genocídio sem precedentes. É uma serpente que cerca a Terra, estrangulando-a. Esse conceito é um trecho da ideia do Anticristo, que subjugará a Terra na época conhecida como a Grande Tribulação. Este tempo está prestes a começar. E nas palavras de Jesus Cristo, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O que um símbolo do anticristo faz dentro de um templo que se autodenomina o coração do cristianismo? A ninguém escapa o detalhe de que o altar principal é rodeado por 4 colunas em forma de serpente. A partir daí, o Papa dá sua bênção, ou será uma maldição, para aqueles que assistem seus rituais cheios de simbolismo pagão. Os outros templos também estão cheios de simbolismo satânico, como é o caso desta porta da igreja de Santa Maria, na qual o esquadrão e a bússola maçônica são claramente vistos. Sabemos de algum templo que honre Cristo, o Pai ou o Espírito Santo? Quero dizer que realmente honre, transmitindo em sua simbologia os valores estabelecidos por Deus. Você confia em um sistema que honra um dragão que simboliza Satanás em sua fachada principal e tem a morte como tema central dentro? Você está procurando vida ou morte? O destino da serpente antiga. A Bíblia usa todas essas palavras para se referir a Satanás. Serpente antiga, Leviatã ou dragão alado. O que acha que acontecerá com aqueles que honram Satanás? Vejamos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Invocação dos mortos. Na cultura pagã, as pessoas acreditavam que havia deuses menores e imploravam-lhes para mediar para ganhar o favor dos grandes deuses. Deus-chefe, rainha do céu e filho, e Deus-sol. Santos católicos têm a função de deuses menores, intermediários no catolicismo. Vamos pensar. Os santos são pessoas mortas, como o Vaticano ensina. Deus diz: entre ti não se achará quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Paulo deixa claro: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Dizer que os santos podem ajudá-lo em algo, interceder por você a Deus ou ouvi-lo, é mais uma mentira deste sistema religioso baseado na constante decepção. O fato de você acreditar não só não faz funcionar, senão que além disso leva você ao pecado diante de Deus e atrai cegueira espiritual para você, o que leva você à separação de Deus. O profeta Isaías disse a Israel: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A iniquidade é um pecado repetido. Miriam e a Virgem Maria. O rei Salomão escreveu em Eclesiastes: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Hoje Miriam, a judia que deu à luz Jesus Cristo, está agora morta. Portanto, ela não tem nem ideia do que fazem em seu nome.
E graças a Deus, porque ela teria um enorme descontentamento de ver como eles a usam para enganar as pessoas e desviá-las do único intercessor, que é Jesus, o Redentor. Miriam ficaria bem chateada em saber que ela é adorada, pois ela era uma mulher temente a Deus. E como uma boa judia, sabia que só Deus deveria ser adorado. Há outro verso que mostra a seriedade de adorar, homenagear, venerar ou invocar a Miriam, seja lá como você queira chamar. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A eternidade é um dos atributos que distinguem Deus da raça humana. Miriam era um ser humano que teve uma origem em um certo tempo, ou seja, Maria não é eterna e, portanto, não é do gênero divino. Dizer que Miriam é mãe de Deus é o mesmo que dizer que Deus se origina em uma de suas criaturas e, portanto, negar que Deus é eterno. Toda vez que a Virgem Maria é chamada Mãe de Deus, a divindade do Criador está sendo negada. Você acredita que Deus ouvirá suas orações através de uma pessoa morta que não tem consciência deste mundo e que é uma criatura quando ele em pessoa veio ao mundo para pagar o preço por sua salvação e você está negando sua divindade? Quem te ensinou a adorar uma criatura em vez do Criador? A aparência de Miriam provavelmente seria como a mulher desta foto. Um pouco sobre Miriam, a mãe de Jesus Cristo. A lei de Deus determinava que uma pessoa adúltera deveria ser apedrejada até a morte. Na época em que Jesus nasceu, as pessoas que estavam noivas demoravam um pouco até que o casamento fosse consumado. Durante esse tempo, os noivos não tinham relações íntimas. Nesse contexto, é dado que Miriam é visitada por um anjo que lhe diz que ela vai conceber uma criança. Sua primeira pergunta é como poderia ser se ela nunca tinha tido relação íntima com nenhum homem. O anjo esclarece que a sombra do Espírito Santo a cobriria e que o ser que nasceria dela seria chamado de Filho de Deus. A resposta de Miriam foi impressionante, porque ela imediatamente disse que a vontade de Deus deveria ser cumprida nela. Isso significa que ela poderia ser apedrejada como uma adúltera. Ou seja, naquele momento, Miriam colocou sua vida nas mãos de Deus. Mas José não teve menos mérito, já que ao aceitar Miriam grávida de um filho que não era dele, concordou em passar toda a sua vida com a fama de marido de uma adúltera, o que naquela cultura era muito sério. Jesus também pagou um preço por isso, já que como adulto vemos que os fariseus jogam em sua cara que ele era filho de fornicação. Jesus era um Rabboni, ou seja, um mestre respeitado, e ser filho de uma adúltera não era uma reputação honrosa. Considerando esse contexto, podemos certamente dizer que Miriam era uma mulher a ser imitada em sua rendição a Deus, assim como José era. Mas a partir daí, para cultuá-la, venerá-la, honrá-la, invocá-la, ou como você quiser definir, você passa de aprender de um bom exemplo à idolatria pura, que é o pecado e impede alguém de entrar no reino de Deus. A Virgem Maria do catolicismo romano. Vejamos agora como a imagem da suposta mãe de Jesus está representada de acordo com o catolicismo. Na verdade, fala-se de muitas virgens, com muitos nomes diferentes. Quantas rainhas do céu são adoradas? A primeira coisa que se destaca é a diferença entre a simples Miriam e a outra de uma suposta rainha do céu, coroada por uma representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver o que Deus diz sobre a rainha do céu. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Uma pessoa que deseja andar com Deus e fazer parte de seu reino deveria observar que em todos os cultos pagãos há a figura da mãe do Deus Sol, que é chamada de Rainha do Céu, além de outros epítetos tão sérios como esse. É também uma mentira que Maria tenha subido ao céu. Essa suposta ascensão não está registrada na Bíblia. Na verdade, o próprio Jesus disse: "Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu."
A idolatria é tão grave que no primeiro mandamento a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Você pode procurar todos os sinônimos e palavras alternativas que você quiser para justificar ou ajoelhar-se diante de uma estátua e adorá-la. Deus não pode ser enganado e entende exatamente o que está em seu coração quando você faz. Ou seja, entenda que você está desobedecendo o que ele estabeleceu em seu primeiro mandamento e no resto da Bíblia, e você o está provocando a ira. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso tem a ver com Miriam? Vejamos mais imagens que nos mostram que a Maria católica não tem nada a ver com a Miriam bíblica. À esquerda vemos uma representação com muito luxo, um sol enorme, coroa, cetro, etc., simbolizando que ela reina. Ela tem um bebê quase imperceptível nos braços. Tudo isso transmite a ideia de que ela é a rainha do céu. À direita, vemos que a Virgem pisa na cabeça de uma serpente, como se ela tivesse derrotado Satanás. Isso faz alusão a Gênesis 3,15, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É claro que quem feriria a serpente na cabeça seria a semente da mulher, e não a mulher. A semente da mulher era Jesus, o Redentor. O que provoca essa imagem na mente dos católicos? Pensar que Maria foi quem derrotou Satanás. Na imagem esquerda, vemos uma representação da Virgem, com o sol e 12 estrelas acima de sua cabeça e a lua aos seus pés. Se lermos a Bíblia, veremos que esses elementos se aplicam a Israel. Nunca na Bíblia esses símbolos estão relacionados com Miriam. Na imagem à direita, vemos que a Virgem está em um pilar e é negra. Isso é uma clara alusão à lenda de Ísis, intimamente ligada a um falo, que é o que os pilares simbolizam. Vamos olhar para uma prova de que a suposta Virgem do Pilar é realmente Ísis do Egito, a quem adoram todos aqueles que se curvam a essa Virgem. Uma das lendas de Ísis diz que a falsa deusa caiu do céu em um ovo de serpente. O símbolo à esquerda faz alusão a essa lenda. Jesus diz na Bíblia que viu Satanás cair do céu. Isso alude à sua expulsão quando ele rebelou-se contra Deus. A foto à direita é um detalhe de um dos mantos da Virgem do Pilar. É a Miriam bíblica ou é Ísis do Egito? Leões guardiões. Nas crenças egípcias, existe um falso deus chamado Maes, o qual é homenageado por ser, segundo essas crenças, guardião de lugares sagrados ou de autoridade. À esquerda, vemos leões acompanhando a deusa frígia Cibele. À direita, vemos a Virgem dos Remédios. O que faz uma suposta mãe de Jesus Cristo custodiada por um leão representando Maes do Egito? Onde na Bíblia Miriam está relacionada com qualquer leão? Em vez disso, Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem realmente é essa rainha do céu, acompanhada pelo leão rugindo que procura devorar as almas daqueles que o adoram? O Jesus católico romano. Imagens e símbolos são os meios mais poderosos de inculcar em uma pessoa uma mensagem. É por isso que empresas, partidos políticos, instituições, etc., sempre têm um logotipo que expressa o núcleo do que essa organização faz ou exalta. Vamos ver como a religião romana representa um suposto Jesus Cristo. Ou o vemos coroando a rainha do céu como um bebê indefenso nos braços da mãe, um homem moribundo assustador ou um homem morto. A maioria de suas imagens causam repelência e até mesmo medo se falarmos sobre crianças. Quem vai pedir ajuda a um ser tão indefeso e até repulsivo? A mensagem é clara. Este ser não pode ajudá-lo. E é por isso que você tem que ir para sua esplêndida mãe, que governa como rainha do céu. O Jesus bíblico. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Jesus. A Bíblia descreve Jesus Cristo da seguinte forma: aquele a quem todo o poder foi dado no céu e na terra, o único mediador entre Deus e os homens, a imagem do Deus invisível, aquele por quem e para quem todas as coisas foram criadas. Nele subsistem todas as coisas criadas, a cabeça do corpo, que é a igreja.
Jesus ascendeu aos céus, sentou-se à mão direita de Deus o Pai, e de lá exerce o sumo sacerdócio para o seu povo. Diante dele se dobrarão todos os joelhos, e todos confessarão que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o começo e o fim de tudo que existe. Jesus é Deus Todo-Poderoso, eterno e o único Redentor da humanidade, fiel e que em breve voltará para estabelecer o seu reino eterno com aqueles que o amam e o seguem. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador e aquele que sustenta todas as coisas com o poder de sua palavra, aquele que venceu Satanás e nos trouxe redenção, fazendo-nos sua igreja, prometeu levar a noiva para habitar com ele no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você ainda acredita que o catolicismo romano o leva a Deus e representa Jesus Cristo? Quem você realmente está buscando? Jesus Cristo? Ou você quer ter uma religião, mesmo que isso leve a adorar Satanás? Jesus Cristo diz àqueles que foram enganados: todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Em que Jesus você acredita? De que igreja você faz parte? Lembre-se, o problema não é que mintam para você, mas que você acredite. Se você quer conhecer Jesus Cristo de forma pessoal, sem depender de nenhuma religião, considere o próximo vídeo, que contém umas indicações simples, mas que podem mudar a tua vida eterna. Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.